Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Studway. Eu sou o Vinícius Meschini e hoje eu tô trazendo para vocês mais um conteúdo aqui para a nossa playlist de SQL. Então hoje, galera, a gente vai estar dando continuidade aqui às nossas aulas sobre junções e hoje a gente vai tratar do left join. Então, para aquela breve introdução, a gente está trabalhando aqui sobre junções, trabalhando em cima dos joins e nessa aula o left join. Então, como eu disse nas outras aulas, a gente tendo aqui uma tabela A com suas informações próprias e uma tabela B com suas informações próprias, muitas vezes num banco de dados a gente tem, né, a diferenciação das tabelas ali para cada tipo de informação, mas a gente consegue fazer vínculos através de campos específicos. Então, se eu tenho uma tabela cliente, ela vai ter o identificador do cliente. E se eu tenho uma tabela B aqui, que seria a tabela de venda, a venda ela vai ter também um ID do cliente, que é para quem foi feita a venda. Assim, a gente tem um campo em comum que a gente pode utilizar ele para fazer esse vínculo entre as tabelas. Então, é isso que a gente sempre tem que buscar. Campos incomuns que sejam possível fazer este vínculo. Então, indo aqui para o left join. O left join, ele é uma junção por equivalência também. Você tem ali a operação de correspondência na hora de montagem do left join, mas o left join, ele traz também todas as informações da tabela esquerda. Então, aqui no caso de A, ele vai trazer todas as informações de A, mesmo que não seja informações que correspondem a B. Então, mesmo que só tenha em A e não tenha em B, ele vai trazer todas essas informações. Só que não ocorre o mesmo para B. Caso não exista informações em B, o que ele vai acontecer é trazer os campos da tabela A com as informações de A e os campos que seriam correspondentes à tabela B, ele vai trazer com o valor nulo. O vínculo a gente faz igual ao inner join, então a gente vai pegar um campo de A, igualou ele a um campo de B. Caso essa informação seja verdade, ele vai vincular a informação da tabela A e de tabela B lado a lado. Por os exemplos, a gente tem aqui duas tabelas para a gente estar utilizando, que seria a tabela de cliente, que contém o ID cliente, nome do cliente, data de nascimento, e contém 5 registros totais. A gente tem aqui a tabela de venda, que contém o ID da venda, a descrição da venda, o total, o ID do funcionário e o ID do cliente para quem essa venda foi efetuada. Então, aqui buscando um campo comum, a gente tem o campo ID do cliente. Então, através do campo ID do cliente, a gente vai estar conseguindo vincular a venda ao cliente ou o cliente à venda. Então, agora partindo para a parte prática, a gente vai ver o resultado que o left join traz para a gente, como que a gente faz a montagem dele. Então, voltando aqui nas nossas consultas, a gente tem aqui uma consulta da tabela venda e uma consulta da tabela cliente. Então, a gente tem aqui a mesma informação que apareceu no print para vocês lá, e a gente pode ver aqui que as duas têm o campo ID cliente, que é por onde a gente vai fazer a nossa amarração. Então, relembrando a aula passada, a gente fez uma consulta, né, envolvendo essas duas tabelas também. Então, eu vou fazer ela de novo aqui para a gente ter uma noção do impacto entre o inner join e o left join. Eu vou fazer um select na tabela cliente, chamando ela de A, e vou fazer um inner join na tabela venda, chamando ela de B. Aqui a gente utiliza a cláusula on, e aqui para frente da cláusula on, a gente vai fazer o nosso vínculo. E o nosso vínculo é feito pelo campo ID cliente. Então, A.ID cliente tem que ser igual a B.ID cliente. Assim, a gente tem o vínculo entre as duas tabelas. Se eu der um select aqui, então aqui ele vai retornar 3 registros, porque apenas 3 clientes têm uma venda vinculada a eles. Fazendo uma diminuição aqui dos campos que aparecem pra gente, né, pra gente ter uma noção do que acontece melhor, eu vou separar aqui o campo ID cliente da tabela A e o campo ID cliente da tabela B. Então, B.ID cliente. Se eu fizer essa consulta, a gente vai ver que existe a equivalência. A gente tem aqui o campo ID cliente numa coluna e ele corresponde ao campo ID cliente da outra coluna. Vou dar até um apelido aqui para ficar mais fácil visualizar. Vou colocar aqui A-ID cliente e B-ID cliente. Assim a gente consegue identificar melhor. Então, aqui a gente consegue ver que o ID cliente existente em A também existe em B. E agora que a gente vai ver o impacto do left join. Porque quando a gente trocar esse inner por um left join, a gente vai ter um resultado diferente. Então, agora a gente consegue ver que retornou 5 linhas que são correspondentes a 5 clientes existentes. Então, mesmo não existindo o ID cliente 4 e 5 na tabela B, que seria a tabela de venda, eles são retornados aqui. E isso porque o left, ele faz com que seja retornado todos os registros da tabela da esquerda, que no caso é A, e seja retornado, né, da tabela B os registros compatíveis. O ID1, ele existe nas duas tabelas, então essa informação é compatível. Então, ele é retornado para os dois campos. Agora, para o código 4 e 5, a gente não tem essa correspondência do lado de B. Então, esses valores são substituídos automaticamente por nulo. Então, aqui a gente pode verificar outras informações também. Se eu estivesse verificando aqui o campo A nome, que seria o nome do cliente, e o total da venda de cada cliente,
total de compra, né? Cada cliente fez uma compra ali, o total dela. Então eu tenho aqui uma informação da tabela A, cliente, e uma informação da tabela B, venda. Se eu faço essa consulta, a gente tem aqui Vinícius, ele tem uma compra que ele fez de 12,38, Alexandre tem uma compra que ele fez de 151, Walter Branco uma compra de 425,39 e Relâmpago Marquinhos e o Random NPC não tem nada, eles nunca efetuaram nenhuma compra, não existe nenhuma venda vinculada a eles. Então, os campos da tabela da direita, né, a tabela venda aqui, eles sempre vão se manter nulos, independente da situação, porque não existe nenhum vínculo entre essas tabelas para esses códigos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aí no canal, que a maioria ainda não é inscrito, comentar aí para ajudar a gente no engajamento e valeu!